a Súria, sejam bem-vindos ao Chuva de Domingo. E hoje eu apresento para vocês o Diário, que é um quadro que eu inaugurei lá no meu blog, o chuvadedomingo.com. E geralmente eu faço esses episódios, digamos assim, em forma de texto ou poema. Só que de um tempo pra cá eu já tava afim de fazer isso em vídeo, até porque eu tava me questionando bastante no sentido de por que eu consigo falar certas coisas escrevendo e não falando. Então eu quis me desafiar hoje também, até porque esse assunto tá bem latente em mim. Hoje cedo na faculdade eu tive uma conversa com os meus amigos que eu achei que foi muito bacana e tava muito em sintonia com o que eu tava pensando já esses dias. Inclusive conversei sobre isso com outras pessoas esses dias, que é a pergunta que tá aqui, né, no título desse vídeo: você se ama? Uma vez ano passado, por causa de determinada situação, me fizeram essa pergunta. E eu respondi que sim, não, claro que sim, né? E depois que a situação X passou, eu vi que não, talvez eu não estivesse me amando tanto assim e por isso eu estava envolvida em certa situação. E eu demorei pra entender isso. Então, esse é um vídeo com um tema que talvez você só entenda daqui a um tempo, daqui a uns dias, daqui a um mês. Então, se você quiser retornar pra esse vídeo depois, talvez ele seja mais claro pra você depois. Porque eu também entendo que cada um tem um tempo de evoluir em certas coisas ou de algo amadurecer aí dentro de vocês. E essa pergunta surgiu hoje por causa do que a gente estava conversando lá na faculdade, né? Que foi o seguinte, né? Meus amigos estavam lá conversando e aí chegaram e falaram: Súria, você tem um relacionamento saudável? Você tem um namoro saudável? E eu, sem hesitar, na hora falei sim, porque eu de fato tenho. E é a primeira vez, apesar de eu ter 20 anos só, eu já tive 3 namoros, tô aqui revelando pra vocês. Eu tô vivendo meu 3º namoro. E então eu vivi muitas coisas e eu sei claramente que os relacionamentos que eu já tive não foram saudáveis por uma questão de eu não estar ainda tão madura ou tão bem comigo mesma. E foi essa a resposta que eu dei pra eles quando eles me perguntaram como é que eu tenho um relacionamento saudável de verdade. E eu disse: gente, por mais que pareça clichê, a resposta é a seguinte: eu só consegui ter um relacionamento saudável, de verdade, mútuo, recíproco, feliz, leve, quando eu me proporcionei todas essas coisas pra mim primeiro. E isso há um tempo atrás, menos de um ano atrás, era algo que eu ainda não conseguia compreender. Isso é uma coisa que às vezes a gente entende no plano mais consciente, mais racional. Mas a camada mais profunda da nossa mente, que é o inconsciente, ou subconsciente, é a mesma coisa, às vezes isso não tá internalizado na gente e a gente ainda não compreende de fato. Ainda não é uma vivência nossa, não é algo que a gente experienciou. Eu consigo ver claramente o que é que fez eu ter esse salto que te leva, né, para outro nível de consciência seu. E isso se reflete instantaneamente nas suas relações com o outro. Não precisa ser um relacionamento afetivo, podem ser seus círculos de amigos, círculo profissional. E falando no nível mais esotérico, assim, da questão, digamos que eu passei a vibrar numa energia mais elevada e conheci o meu namorado vibrando na mesma energia elevada. Então, a gente se encontrou ali. Enquanto que em outros períodos da minha vida, eu já vibrei numa energia muito mais baixa, né? Ou, em outras palavras, para não ficar assim tão místico, né? Embora seja até um pouco de ciência, física quântica, isso que eu tava falando. Então, em outras palavras, digamos que em outros momentos da minha vida, eu tava olhando para outros pontos meus, me tratando mal aqui dentro, me vendo de uma forma inferior. E isso faz com que você relacione com alguém na mesma ali, entendeu? Porque se você tá aqui embaixo, se olhando de uma forma pequena, se diminuindo, você não consegue olhar o que tá mais elevado do que isso, né? Por exemplo, uma pessoa positiva, leve, bem resolvida. Se eu só tô olhando pra baixo, eu só vou ver o que tá aqui embaixo, né? Eu tô falando dessa maneira, mas não é pra diminuir quem tá aqui e quem tá lá. Não é essa a questão. Acho que tá claro pra vocês. E esse amor próprio que eu tanto falo, até nas minhas postagens que eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu digo sempre, que é a seguinte: que nos amemos profundamente para que possamos amar ao outro na mesma proporção. A gente não consegue dar nada pro outro se a gente ainda não tem. E o mesmo vale para as coisas mais negativas. Se a gente cobra demais o outro, pode ter certeza que você se cobra muito. A gente só dá pro outro o que a gente tem. E aí começa o momento de autoconhecimento, de autoanálise, de percepção de si mesmo. Eu faço muito isso. E eu sei que tem muitas pessoas que não estão acostumadas com isso, a se cuidar tanto assim.
Eu percebi isso hoje, conversando lá com os meus amigos, né? E eles me perguntaram, mas e ciúmes vocês têm? Eu falei, não, né? De vez em quando pode acontecer, mas não é algo que faz parte da minha vida. E aí eu contei um pouco pra eles dessa ideia da origem dos ciúmes, né? Porque a gente sempre, comecem a perceber, a gente vai sentir ciúmes de alguém que tem aquilo que em algum momento nós queríamos ter na nossa vida. Então vamos supor que você é uma pessoa introvertida, é quietinho, é tímido, às vezes não consegue falar muito bem com as pessoas. E aí aparece alguém que é super extrovertido, falante, consegue se comunicar bem com as pessoas, e você fica, meu Deus, né? Será que essa pessoa é melhor que eu? Vão preferir ela do que eu? Por quê? Porque em algum momento da sua vida você acreditou que pra você ser melhor, você tinha que ser extrovertido, você tinha que ser o oposto do que você é. Então o ciúme sempre reflete alguma insegurança sua. Talvez não só isso, acredito que podem ter outras razões, mas isso é uma das coisas bem pontuais que eu encontrei fazendo essas análises. E quanto mais você mergulha em você, você pode alterar essas coisas, trabalhar até que elas se dissipem. E é importante também ser paciente nesse processo de mudança. Vocês sabem, eu acredito 100% na mudança, você pode mudar o que você quiser na sua vida. Fim da história, essa é a crença que eu tenho. E a paciência é importante porque a gente tem que saber algumas coisas bem práticas que a própria psicologia diz, estudos sobre a mente. O nosso cérebro tem uma memória, quase que uma memória neural. Esse não é o termo certo, mas serve para explicar para vocês. Os nossos neurônios, toda vez que a gente tem pensamentos constantes, repetidos, eles criam uma ponte entre eles. E quanto mais você pensa o mesmo pensamento, mais essa ponte é menor. Ou seja, o acesso entre um neurônio e outro é mais rápido. Isso fica gravado, memorizado no seu cérebro. É por isso que os pensamentos constantes se tornam mais constantes ainda. Porque você acostumou, você ensinou o seu cérebro a pensar assim. Então você sempre vai pensar nas mesmas coisas. O importante é conseguir romper essa ponte, quebrar essa ponte ao meio. Aos pouquinhos você consegue. Às vezes os pensamentos podem voltar, seja eles quais forem, porque o seu cérebro está acostumado e você tem que agora ensiná-lo a desconstruir esse caminho. E ensinar outro que seja melhor para você, que te faça mais feliz. E para fechar o diário de hoje, outra fala que jogaram lá na nossa roda de conversa foi: nossa, mas eu acho que relacionamento saudável, eu acho que de verdade mesmo, de verdade não existe. Olha o perigo desta afirmação. É aí que a gente entra nas crenças limitantes. O que são essas crenças, né? São coisas que você acredita que te fecham, né? E se você acredita que realmente não existe um relacionamento saudável, você nunca vai experienciar um. Porque você ainda tá enxergando aqui. E ainda tá vibrando numa frequência que é assim, ó. Não existe relacionamento saudável. Essa é a frequência desse tipo de pensamento. Você vai atrair alguém que tá ali na mesma, ó, e pronto, só conflito. Agora, se você expande a sua consciência, expande sua mente, elimina essas crenças limitantes, inclusive sobre você ou sobre qualquer outra coisa que seja, você começa a ver as infinitas possibilidades do universo, as infinitas possibilidades de se relacionar. Então a gente tem que começar a se observar mais, se voltar um pouquinho mais pra dentro. Eu, como sou uma pessoa introspectiva, tenho uma facilidade absurda de fazer isso. E quando eu converso com algumas pessoas que isso nem passa pela cabeça de algumas pessoas, é por isso que eu gosto de falar isso pra vocês. Mostrar que tem algumas coisas simples, como se perceber, podem fazer toda a diferença. E se perceber pode se tornar um hábito. E você vai vendo que todas as respostas estão dentro de vocês. E que vocês podem mudar o que vocês quiserem. E aí é ser paciente no processo e escolher o que for melhor pra vocês, sempre. Vocês não precisam viver enclausurados nas crenças das suas mentes, que nem sempre são verdade. Então, gratidão por esse vídeo, gratidão pela presença de vocês. É ótimo poder compartilhar. E acessem o blog, porque lá tem vários capítulos do diário. De vez em quando eu escrevo todo dia, de vez em quando é um texto por semana. Passem lá e deem uma olhadinha que eu compartilho tudo com vocês. Muito obrigada por estarem aqui e até uma próxima. Beijo, tchau!